Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Saindo dali, ele foi para a região da Judéia, além do Jordão. As multidões voltaram e segui-lo pelo caminho, e de novo ele pôs-se a ensiná-las, como era o seu costume. Chegaram os fariseus e perguntaram, para pôr à prova, se era permitido ao homem repudiar sua mulher. E ele respondeu, que vos ordenou Moisés? E eles responderam, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou Jesus, foi devido à dureza dos vossos corações que ele vos deu essa lei. Mas no princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por isso, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher. E os dois não serão senão uma só carne. Assim já não são dois, mas apenas uma carne. Não se separe, pois o homem, o que Deus uniu. Em casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto, e disse Jesus, quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui no Evangelho de São Marcos, Jesus mostra claramente que não é da vontade de Deus que o homem e a mulher se separem. Aqui na palavra de Deus diz, o que Deus uniu, o homem não separa. E a igreja, ela leva muito a sério o casamento. Se eu sou casada na igreja e eu me separar do meu esposo, se eu me casar com outro homem, ou se eu apenas namorar com outro homem, eu vou estar em adultério. Porque diante do altar do Senhor, eu prometi fidelidade ao meu esposo e ao meu Deus. E eu não posso quebrar isso. E o Frei Gilson, ele disse que hoje em dia tem muitos casamentos que estão acabando, infelizmente. Até casamentos que os casais se casaram na igreja, que fizeram esse juramento diante de Deus. E o Frei Gilson disse que um dos motivos que os casamentos se acabam é por conta do desgaste. O desgaste do casamento. É muita briga e muitas vezes eles culpam um ao outro. A mulher coloca a culpa no homem e o homem coloca a culpa na mulher. Nunca é culpa minha, por exemplo. É sempre culpa um do outro. E isso vai desgastando. As brigas desgastam muito um casamento. E o Frei Gilson disse que a primeira coisa que um casal deve fazer é perdoar. Nós temos que reconhecer que a gente fere um ao outro. E nós temos que perdoar um ao outro. Se até Deus nos perdoa, por que nós não vamos perdoar também um ao outro? O Frei Gilson disse que a cura de muitos casamentos está no perdão. Outra coisa também que o Frei Gilson dizia para ajudar os casais, quando pensarem em separação, pedir ajuda. Mas Frei Gilson dizia, não é a ajuda do vizinho e da vizinha, é a ajuda de um sacerdote sério, ou então, se não for um sacerdote, de alguém que tenha o Espírito Santo de Deus, que seja um orientador para lhe orientar a fazer o bem. Não peça a ajuda de qualquer um, não vá se aconselhar com qualquer um, principalmente sobre a sua vida matrimonial, principalmente sobre a sua vida amorosa, porque nem todas as pessoas têm bons conselhos. Muitos vão dizer, então você foi traída? Então vá, se separe mesmo. E não é assim. A pessoa que tem discernimento no Espírito Santo, ela vai lhe saber lhe conduzir. Outra coisa que o Frei Gilson dizia, que ajuda muitos casais, é o diálogo. Mas o Frei Gilson dizia também o diálogo entre a esposa e o esposo, mas também o diálogo com os filhos. Como é importante os casais dialogar com seus filhos, dizer o porquê que está acontecendo aquilo e principalmente não brigar na frente dos filhos. Porque quando os casais brigam, a criança vai crescendo com aquilo, vai tornando manchas no seu coração, marcas, que vai ser difícil de apagar. E Frei Gilson dizia, dialoguem com os seus filhos, expliquem para eles as situações e, acima de tudo, não briguem na frente deles. Porque as crianças não têm culpa de nada, os jovens não têm culpa de nada. A culpa é de cada um de nós. A culpa é nossa e não deles. E o Frei Gilson dizia também que as principais armas para que os casais não se separem, que eles restaurem o seu casamento, comecem do zero, como ele dizia. Uma das principais armas, ele dizia 3, é a oração. Os casais devem rezar.
casal deve rezar junto, rezar pela sua família. E não permitir que o inimigo de Deus destrua a sua casa, destrua o seu casamento. Outra coisa também que Frei Gilson dizia era a missa. Como é importante os casais irem à missa. E também a adoração. Essas três coisas. O rosário, ele dizia, quando ele dizia oração, ele falou muito do rosário. O rosário é importante para os casais rezarem juntos, a missa eles participarem juntos e a adoração. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.